Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia. Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor. A luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Com licença, neste dia de sábado em que a Igreja recorda Nossa Senhora, neste dia, que é o dia da Mãezinha, ore conosco ao Deus da vida, dizendo: Ó Jesus vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra do Senhor deste dia, extraída de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo apareceram alguns a falar-lhe dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o dos sacrifícios que eles ofereciam. Respondeu-lhes: julgais que esses galileus eram maiores pecadores que todos os outros galileus, por terem assim sofrido? Não, digo-vos eu, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos igualmente. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Disse-lhes também a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar a fruta que nela houvesse, mas não a encontrou. Pelo que disse ao encarregado da vinha: há 3 anos que venho procurar fruta nesta figueira e não a encontro. Corta-a, para que está ele a ocupar a terra. Mas ele respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu possa escavar a terra em volta e deitar-lhe estrume. Se der frutos, na próxima estação ficará, senão, corta-las. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor, nosso Deus, ama falar em parábolas. Jesus é um verdadeiro pedagogo, é um verdadeiro mestre, é um verdadeiro professor e ama falar em parábolas. Eu aprendi estudando, sobretudo nesta última fase dos meus estudos, a relação entre o conceito e a narrativa. O conceito é estanque, não é? Ou seja, o conceito é inflexível, o conceito é balizante, ou seja, é quadrante, enquadra, é verdade, mas é estável. Ao passo que a narrativa, ou a narração, é mais flexível, chega à imaginação, ou seja, estamos diante desta realidade, não sei se me faço perceber. Ou seja, um conceito é uma ideia sobre uma determinada realidade, mas é específico, é claro, é quadrante, como digo eu. Ao passo que a narração é fluida. Então, ou seja, Jesus ama este método que é típico do Oriente, mas também é típico da África e inclusive também da Europa Antiga. Encontramos na Grécia a descrição dos mitos, e depois surge um período com a filosofia em que o mito será relegado para o segundo plano e passa então a vigorar o conceito, né? Mas a verdade é que a narração a mim pessoalmente fascina, e mesmo quando escrevo algum texto eu amo essa maneira da narração, né? Leva-me aqui a pensar
nos contos africanos. Eu lembro-me quando era mais novo, tinha uns primos que tinham vindo do interior e eles contavam tantas histórias e eu ficava fascinado e acho que também tenho em mim esta graça de se contar. Mas a verdade é que o Senhor ama esta maneira e Jesus hoje nos quer fazer perceber que a primeira coisa, na primeira parte do texto, em que Jesus fala duas vezes, aparece duas vezes, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou seja, às vezes em nós esta presunção de que somos melhores do que os outros. Então julgamos apenas aquilo que vemos dos outros e não temos a coragem de olhar para a nossa vida e perceber que existem em nós coisas que precisam ser transformadas, das quais nos devemos arrepender. E julgamos os outros pela postura, pela atitude. E o Senhor hoje nos quer fazer refletir. Se não vos arrependeres, perecereis igualmente, perecereis do mesmo modo. Portanto, há coisas em mim, há coisas em ti, há coisas em si que precisam desta metamorfose, desta metanoia, desta conversão. E sem esta conversão não podemos alcançar a vida eterna. E portanto Jesus, tomando a palavra por estes exemplos concretos que tinha sucedido, ou seja, a morte dos galileus assassinados por Herodes e a queda da Torre de Siloé, dois acontecimentos históricos, ou seja, pessoas que viveram essa experiência. Os galileus morreram, foram assassinados e outros morreram devido a um acidente. Então, na cabeça daqueles homens, aquilo tinha sido um castigo divino, ou seja, tinham sido castigados. E Jesus faz ver exatamente que não é uma questão apenas de castigo, é a consequência de uma vida que não quer Deus. Ou seja, Jesus diz, há uma morte que vos deve preocupar mais do que esta morte física. No fundo é isso que Jesus quer dizer. Ou seja, essa morte, ou por esta morte todos passaremos, mas pela morte eterna não todos passaremos. Ou seja, passará quem não estiver unido a Deus. Portanto, Jesus diz, se não vos arrependerdes, perecereis do mesmo modo. Ou seja, a vossa vida aqui na Terra também passará pela morte física. Mas atenção, é isto que Jesus quer dizer. Esta morte física não é a morte definitiva. A morte definitiva é a morte da alma. É a morte de toda a tua existência. Portanto, esforça-te por mudar esta realidade. E a segunda parte do texto é esta parábola que Jesus conta, né? Ou seja, um homem tem uma figueira plantada na vinha. Ou seja, a figueira é sempre a imagem da Sagrada Escritura do povo de Deus, e o agricultor é o próprio Deus. Ou seja, aquilo que o Senhor nos quer fazer é que a figueira, qual é a finalidade da figueira? Dar frutos. Se a figueira não der frutos, para que é que serve? Para nada, senão para ser cortada. Ou seja, nessa visão, a nossa vida, nós somos esta figueira que o Senhor plantou para dar frutos. E o Senhor nos dará oportunidades como deu a esta figueira. Mas quando vier pela última vez e perceber que a figueira não deu frutos, não terá mais oportunidade, senão aquela de ser cortada e lançada ao fogo. Esta parábola retrata a ideia do fim último do homem, quer queiramos, quer não. Sei que não é muito simpático nos dias de hoje falarmos de inferno. Sei que não é muito simpático nos dias de hoje falarmos de julgamento eterno. Sei que não é muito simpático falarmos do fim do mundo e do julgamento daqueles que não vivem com Deus. Mas a verdade é que esta é uma realidade. Há morte eterna, há condenação eterna e haverá o julgamento que decidirá ao caminho eterno de cada um. Eu sei que hoje um padre, um anunciador da palavra que fala dessas coisas no nosso mundo ocidental é visto como um antiquado, como um tradicionalista, porque não está de moda, nem é de moda nos dias de hoje um padre falar sobre isso, andar de batina, trazer cabeção. Não é uma coisa de moda, não. É algo que está relegado ao passado. E portanto, quando nós, com audácia, nos posicionamos sobre
sobre essas realidades que a Igreja ensina desde sempre e continuamos a acreditar nesta verdade sempre na linha da continuidade do magistério. Então, somos vistos desta maneira. Serás visto assim, meu irmão e minha irmã, tu que me segues enquanto cristão, e por isso não tenha medo, Nossa Senhora está contigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.